porque o computador demora a ligar. Provavelmente porque ele está com um HD comum, um HD mecânico. Vou mostrar para vocês aqui, ó, HD mecânico, ó, HD de computador, como ele é. Ó, olha só, como que é um HD por dentro, ó. O HD por dentro, ele tem esse disco de metal aqui. Aqui você tem um braço de leitura magnética, cabeça magnética de leitura e um eixo fixo aqui. Isso aqui fica fazendo esse disco rodar. Aí o que acontece para o computador estar lento quando é em relação ao HD? O HD ele grava os arquivos da seguinte forma: ele começa a gravar os arquivos do centro do HD, no centro aqui. Ele começa a gravar aqui no centro do HD e esses arquivos vão se expandir na medida que você for gravando. Suponhamos que esse HD aqui seja de 500 GB. Ele vai se expandindo até gravar no final. Só que o que vai acontecer no meio do caminho? Você gravou até aqui mais ou menos na metade do seu HD, ok? Aí tem um arquivo aqui que você gravou no início aqui. Vamos supor que seja um filme que você tem aqui de 1 GB. Tem um filme de 1 GB aqui. Não quero mais esse filme no meu computador, vou apagar esse negócio. Aí você apaga o filme, apagou o filme. Só que a sua gravação está aqui no meio. O que vai acontecer? Você decidiu colocar um outro filme. E esse outro filme ele tem 2 GB, não tem 1 GB como o primeiro não. O que tinha aqui no início, de 1 GB, você tirou, você apagou. Quando você for gravar o seu filme de 2 GB, isso não é só filme, para qualquer tipo de arquivo, ele vai começar a gravar onde ficou essa parte vaga aqui de 1 GB que você apagou, do filme de 1 GB que você gravou. Ele foi, gravou, preencheu 1 GB. Na hora que chegou 1 GB, opa, não tem mais espaço para eu continuar na sequência. Então eu vou pular lá para o final e continuar gravando lá no final, que é onde que estava lá no meio. Aí o que vai acontecer? Quando você colocar o seu filme para rodar, lá no seu computador, essa agulhinha aqui, ela vai ficar lendo essa área mais do meio aqui, que é onde você gravou o filme de 2 GB, onde estava aquele espaço do primeiro filme que você apagou, ele vai ler, e quando que ele tiver que ler uma parte do filme que foi depois da gravação de 1 GB, essa cabecinha de leitura ela vai pular para a parte mais do meio. Então ela vai ficar meio doidona, ela lê um pouquinho aqui, lê um pouquinho aqui. Ela lê um pouquinho mais para o começo, lê um pouquinho mais para o meio. E isso faz com que cause lentidão na leitura. Quando causa esse processo da cabecinha de leitura ficar lendo no início e no meio, isso aqui pode ser em qualquer ponto do HD. Pode ser que um pedaço do arquivo esteja aqui mais pro final do HD, do disco do HD, outro esteja no meio, ou esteja no começo. Então, essa cabecinha de leitura ela vai ficar doida. Ela vai, para pegar o arquivo inteiro, ela vai ficar lendo um pedacinho aqui, lê outro pedacinho aqui, lê outro pedacinho aqui. Lê um pedacinho aqui, lê um pedacinho aqui. E isso causa lentidão, porque a cabecinha de leitura ela vai trabalhar muito mais que ela trabalharia se todos os arquivos estivessem pertinho. Aí entra a desfragmentação aqui. E o que a desfragmentação faz? O papel da desfragmentação, ela vai pegar os arquivos, que são, por exemplo, você tem o arquivo lá de 2 GB, o filme de 2 GB. Ele tem arquivo separado, pedaço de arquivos separados, ou seja, os arquivos estão fragmentados. Ele vai pegar e vai juntar esses arquivos e vai colocar ele pertinho. Mesmo que coloque aqui no final, tudo pertinho, mas aí pelo menos quando você for ler o seu filme lá, você for ver o seu filme, aí esse braço de leitura, a cabeça magnética de leitura aqui, ela vai ficar num local só. Então não vai ter tanta dificuldade para ler, não vai ter tanto trabalho, logo a leitura será feita mais rápida, o seu HD vai ficar mais folgado também, vai, né? Por isso que a fragmentação do HD às vezes danifica o HD, porque o braço de leitura ele tem mais trabalho, então ele fica para lá, fica para cá o tempo todo, e isso desgasta mais o braço de leitura, entendeu? Então é basicamente isso nessa questão. Aí, né, a pergunta era por que o computador demora a ligar. Então é assim que funciona o HD, por isso que ele é lento. A gente tem HDs aí com no máximo 160, 180 megas de leitura, e os SSDs não são dessa forma, né? Vamos colocar aqui a imagem de um SSD para vocês verem como é que é. Ó. O SSD por dentro é assim. Ó. Aqui já tem até a ilustração dos dois. O SSD são chips de memória. Tem vários chips aqui. É como se fosse um pendrive, só que com velocidade muito maior. Quando você tem um SSD, você não precisa desfragmentar, porque não importa onde que os arquivos sejam gravados, eles vão ser lidos na mesma velocidade.
O desgaste do SSD acontece também, assim como no HD, mas não é da mesma forma. Quando você grava um arquivo no SSD, ele grava sobre as outras coisas que tem, ele vai gravando por cima. Ou seja, se apagou, não quer dizer que esteja totalmente apagado, o arquivo ainda está ali, ele fica como se estivesse oculto definitivamente. Quando você grava um novo arquivo por cima, quando você grava um novo arquivo, ele joga ali por cima. Então você vai regravando. Aí quando se você, tem gente que no início, quando surgiu os SSDs, a galera fazia a desfragmentação da SSD. Cara, isso é uma coisa muito, muito errada. A galera, no início, o pessoal, eles desfragmentavam os SSDs. E desfragmentar um SSD, na verdade, você diminui a vida útil do SSD, não é como o HD. Porque você vai fazer o SSD pegar e colocar os arquivos perto um do outro, e ele vai acabar gravando mais. Porque o SSD, ele tem o TBW dele. Aí, por exemplo, você pega uma SSD de 500 GB, ele vai ter um TBW aí de 40 TBW, ou seja, são 40 teras que ele pode gravar funcionando. Isso é o que a marca garante, ele vai gravar 40 teras funcionando. Para gravar 40 teras você leva muito tempo, muito tempo. Você não é todo dia que você entra no computador e grava um monte de coisa lá no SSD e apaga e grava de novo, e apaga e grava de novo. Então, quando você faz a desfragmentação do SSD, você literalmente está apagando arquivo de um lugar e colocando no outro, você está juntando isso ali. Então você está gravando mais no seu SSD, você está diminuindo a vida útil dele, o TBW dele. Então o SSD, com uma leitura, é diferente do SSD aqui, é uma leitura constante, ela não precisa ser feita a desfragmentação. Vamos ver uma outra pergunta. O computador demora a ligar também, questões de memória RAM, se o computador tiver pouca memória RAM. Por exemplo, se o computador tiver com um sistema operacional muita coisa instalado, ainda que seja um SSD, por exemplo, às vezes o cara está com um SSD lá há 2 anos, nunca formatou o computador e está lá trabalhando todo dia no computador, fazendo tudo no computador, 2 anos seguidos, nunca formatou o computador, nunca fez ali como é que eu posso dizer, uma limpeza de disco, né, para tirar aqueles arquivos desnecessários. O SSD dele lá de 500 GB, por exemplo, está com 480 GB ocupados. Vai ficar pesado, não vai assim iniciar igual iniciava quando ele colocou o SSD lá, por exemplo. Então é necessário você fazer umas correções de sistema, você fazer, por exemplo, apagar alguns arquivos que não usa mais, né? Tem gente que deixa lá, tem gente que tem arquivo 10 anos no computador e que nunca vai usar aquilo na vida, mas tá lá no computador, né? Não quer perder aquilo. Se é desnecessário, véio, joga fora, não precisa ficar. Então, o computador demora a iniciar por conta de estar usando o HD. Pouca memória RAM também é um problema, problemas de sistema também. Pode ser problemas de corrompimento de algum arquivo seja corrompido. Vírus pode fazer seu computador demorar a ligar, demorar a abrir programas, principalmente. É uma situação assim que acontece muito, né? Às vezes o cara tá lá vai lá abrir o Word leva 5 minutos para abrir. Ah, poxa, meu computador tem um SSD, meu computador tem 16 GB de memória RAM. Às vezes o computador do cara tá lotado de vírus, troço que tá impedindo o jogo dele abrir, troço que tá impedindo o Word de abrir. Às vezes é só um problema no sistema, às vezes você passa o antivírus lá, o negócio vai e volta a funcionar. E antivírus no Windows 10, Windows 11, você não precisa nem instalar um antivírus externo, né? Você tem ali o Windows Defender, né? Deixa eu ver aqui. Cadê meu Windows Defender? Aqui, ó. Você tem um Windows Defender aqui. Você pode vir aqui no Windows Defender, a proteção de vírus aqui, fazer uma verificação, ele vai detectar se tem vírus, tem alguns vírus ali, você move para quarentena ou exclui os vírus, e o seu computador já vai dar uma melhora aí, se a questão do seu computador for vírus. Tem várias coisas, né? Você pode estar, por exemplo, eu já peguei computador que estava com a fonte de alimentação ruim, estava mandando pouca energia para alguns setores da placa-mãe, e o computador estava lento por causa disso.